Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, recebê-los com alegria mais uma vez essa noite, para esse culto que nós oferecemos ao nosso Deus e o fazemos com alegria em nosso coração. Aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem pela internet também, que Deus os abençoe e que esse culto seja usado por Deus para edificação sua, da sua casa, da sua família. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, nós estamos essa noite terminando uma série muito breve, talvez a mais breve que eu já fiz, de 4 sermões em Efésios capítulo 6, verso 18, que trata a respeito de oração. Eu queria então convidá-lo a abrir a Escritura nessa passagem, mas nós leremos do verso 10 até o verso 20, como sempre temos feito, para dar o contexto maior, e depois focaremos no verso 18, onde o apóstolo Paulo fala sobre a oração. Com esse culto nós encerramos também o nosso dia de oração e jejum. Desde o culto pela manhã a igreja estava em oração, em jejum também. Queremos já aproveitar para agradecer ao irmão presbítero Alípio Filho, que conduziu, preparou, orientou tudo o que aconteceu, o ministério de intercessão da nossa igreja, todas as sociedades internas e ministérios que participaram. Certamente foi um dia abençoado e um dia glorioso. Nosso Deus recebeu toda a glória e o seu povo aprendeu a orar. Ouçamos a leitura, Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Oremos mais uma vez, pedindo a direção de Deus para o culto. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo para a correta compreensão da mesma, e também para que ela seja aplicada aos nossos caminhos. Eu oro, Senhor, por cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes nessa noite, desde as crianças até os mais avançados em idade, que Tua bênção esteja sobre todos eles, e que cada um receba da porção da Tua palavra como alimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir desse versículo nós já vimos alguns pontos importantes a respeito da oração. Primeiro, que orar é um dever de todos. Segundo, que nós devemos orar em todo o tempo. Isso que Paulo diz aí, quando ele fala que devemos pôr a armadura de Deus com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Vimos também que para isso nós precisamos vigiar com toda perseverança, também está no texto. E vimos hoje de manhã que há vários tipos de oração, também mencionados no texto, e que entre eles está a intercessão por todos os santos, como Paulo fala no final do verso 18 e exemplifica nos versos 19 e 20, quando ele mesmo pede oração aos crentes de Éfeso. Hoje nós veremos por fim aquilo que Paulo denomina de orar no Espírito, no verso 18. Talvez esse seja o ensino mais importante de Efésios capítulo 6, verso 18, sobre oração. Todos os pontos que nós vimos até agora
são para serem feitos no Espírito. Todas essas ações que nós mencionamos são para serem realizadas no Espírito Santo. Temos que orar em todo o tempo pelo Espírito, nós temos que vigiar na oração com toda perseverança pelo Espírito, nós temos que empregar todos os tipos de oração pelo Espírito e devemos interceder por todos os santos no Espírito. Se não for no Espírito Santo, nós não poderemos fazer nenhuma destas coisas. As nossas orações, na verdade, elas não serão reais, elas não serão eficazes, pois é somente no poder do Espírito Santo que as nossas orações são ouvidas por Deus e respondidas. Os fariseus oravam muito. Jesus diz que eles faziam longas orações. Jesus até contou a história de um fariseu que subiu ao templo para orar e que orava de si para si. Então, é possível pessoas fazerem orações, se dirigirem a Deus, buscar a ajuda de Deus e, na verdade, tudo aquilo é mera religião, é uma atitude religiosa humana, carnal, não tem a ação do Espírito, não é guiado pelo Espírito e, portanto, não chega à presença de Deus e não é por Ele respondida. Portanto, é da mais alta importância que nós aprendamos o que é isso que Paulo diz aqui, que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito Santo. O que é que significa isso? Orar no Espírito Santo. É orar debaixo da assistência dEle, da orientação dEle, é orar no poder que procede dEle, é ser guiado por Ele na oração, é estar debaixo da sua jurisdição, autoridade, poder e graça quando nós estamos orando. É um exercício espiritual que nós fazemos, conduzidos pelo Espírito Santo e no poder dEle. Nós precisamos disso por causa da nossa fraqueza. Por causa da nossa fraqueza. Paulo admite lá em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos a forma de orar, nós não sabemos com frequência o que pedir, por isso Paulo acrescenta lá em Romanos que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós, inclusive com gemidos inexprimíveis. Por causa da nossa humanidade caída, por conta da nossa limitação e da nossa subjetividade, nós precisamos que o Espírito de Deus nos guie, nos oriente no ato da oração para que ela de fato seja agradável a Deus. Davi sabia muito bem disso. No Salmo 51, verso 15, ele diz a Deus: Senhor, abre a minha boca, abre os meus lábios para que eu possa cantar ou manifestar os teus louvores. Se Deus não abrir os nossos lábios, se o Espírito Santo não abrir a nossa boca, se Ele não nos assistir na oração, ela será uma oração vã, ela será apenas uma manifestação religiosa. Por outro lado, é importante notar então o que é que orar no Espírito não significa, porque existem muitas ideias erradas a respeito disso. Se você quiser fazer uma prova, vá no YouTube e digite orar no Espírito, e você vai ver uma série de pregações de pastores sobre o que é orar no Espírito, e a maioria deles vai começar dizendo que é orar em línguas estranhas. A maioria deles vai dizer isso. Então, primeira coisa, orar no Espírito não é orar em línguas estranhas, não é você orar em línguas diante de Deus. Existem, sim, 3 passagens do Novo Testamento que parecem associar a oração no Espírito com línguas. A primeira delas é Romanos 8, 26 a 27, que eu já mencionei, quando o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas pessoas entendem que essa expressão gemidos inexprimíveis se refere a línguas estranhas. Só que o texto está dizendo que é o Espírito Santo que geme, não é o crente. É o próprio Espírito de Deus que geme diante do Pai. Nós até, quando falamos recentemente sobre isso, na nossa exposição em Romanos, nós dissemos que é um tipo de linguagem que a Bíblia usa para falar dos mistérios de Deus e que revela um relacionamento dentro da Trindade, quando o Espírito se dirige ao Pai em favor daqueles que são seus, e o faz isso com tal intensidade que é como se ele estivesse gemendo, e são gemidos de tal forma profundos que palavras não podem exprimir. De qualquer forma, quem geme é o Espírito Santo e não o crente. Logo,
Romanos 8, 26 a 27, não está dizendo que a intercessão do Espírito com gemidos inexprimíveis é orar em línguas. A outra passagem é 1 Coríntios 14, de 14 a 15. Lá o apóstolo Paulo está discutindo sobre a questão dos dons. Ele está falando sobre o dom de línguas. E ele está dizendo para a igreja de Corinto que não adianta falar em línguas estranhas na igreja se não houver interpretação. Porque a igreja não recebe edificação nenhuma. Só pode haver edificação se houver entendimento. Falar em línguas na igreja que não seja acompanhada de interpretação é um exercício vazio, porque não traz entendimento ou conhecimento das coisas de Deus, porque é feito numa língua que ninguém entende. E Paulo então diz: o que é que eu vou fazer então? Aí ele diz: eu vou falar no Espírito, mas eu também vou falar com a mente. Então essa expressão falar no Espírito, em contraposição a falar com a mente, deve ser ou pode ser interpretado como sendo falar em línguas, debaixo da ação do Espírito Santo, sem nenhum problema. Em seguida Paulo diz: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Então o grande ponto aqui é o que é que a palavra Espírito quer dizer, que, como vocês sabem, a palavra Espírito é a tradução de uma palavra grega, que no original, palavra pneuma, que no original é a mesma palavra para Espírito do homem, Espírito de Deus, Espírito maligno. Não tem letra maiúscula no grego, nome próprio não começa com letra maiúscula, por isso quando é o Espírito Santo não começa com um pi maiúsculo. Então os intérpretes têm que olhar o contexto para ver em que sentido a palavra está sendo usada ali. E é muito provável que Espírito, em 1 Coríntios 14, 14, quando Paulo diz: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, é simplesmente o oposto de mente. São as emoções, é o sentimento interior. Quem ora em línguas, ele não entende o que ele está dizendo, mas ele sabe que ele está orando em línguas, mas a mente dele não compreende. Não está se referindo necessariamente à ação do Espírito Santo no momento da oração, mas fazendo um contraste entre a mente que compreende e o Espírito Santo, que ali representa o sentimento e a emoção de quem está orando. Portanto, a passagem também não está falando necessariamente ou dizendo que o Espírito Santo, que toda vez que nós oramos no Espírito, nós vamos falar em línguas. A terceira passagem é Judas, verso 20, quando Judas diz que nós devemos nos edificar orando no Espírito Santo, devemos nos edificar na nossa santíssima fé. Não há absolutamente nada na passagem ali que sugira que Judas está dizendo que para os crentes se edificarem na fé, eles têm que orar em línguas. Todas as vezes que as línguas aparecem no livro de Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19, todas as vezes que ocorre o fenômeno das línguas, o texto diz que quem ouvia, escutava aquelas pessoas louvando e exaltando a Deus. E nós já vimos que o tipo mais comum de oração é súplica, é petição. Então não bate, se língua ou se falar em línguas é sempre um ato de louvor e adoração a Deus, então não bate com orar em línguas ser a coisa normal que o crente faz quando ele está cheio do Espírito Santo, porque são duas atitudes diferentes, uma é adoração e outra é súplicas. Então não há qualquer evidência que vá dizer para nós que você só está orando no Espírito Santo se você orar em línguas. Eu assisti alguns dos vídeos na internet de pessoas que defendiam isso, eu fiquei impressionado. Tinha vídeo que dizia assim: o poder extraordinário da oração em línguas. Mas onde é que eu encontro no Novo Testamento que orar em línguas é mais poderoso do que orar na minha língua, no idioma que eu entendo? Eu não vejo isso no Novo Testamento. Não tem absolutamente nenhuma dica de que orar em línguas é uma forma de oração superior. Na verdade é até inferior, porque Paulo diz assim, que se você orar em língua e não tiver quem interprete, você tem que ficar calado na igreja. Tem que ficar calado na igreja. Não pode orar em língua na igreja se não tiver intérprete. E ele limita, dizendo, tem que ser 2 e no máximo 3, e em sequência. Então isso de todo mundo está orando de repente em línguas, todo mundo ao mesmo tempo e tudo mais, não há na Escritura qualquer fundamentação para esse tipo de coisa. Então nós queremos orar no Espírito, mas precisamos primeiro saber o que é que não é. Orar no Espírito não é orar em línguas. Segunda coisa, também não é ser movido por fortes emoções durante o culto.
ou durante a oração. As pessoas às vezes interpretam dessa forma e querem identificar a oração no Espírito com emoção na oração. Eu não sou contra me emocionar na oração. Eu gosto quando, orando, de repente eu sinto uma alegria muito grande, uma exultação muito grande em Deus, ou então quando eu estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados, aquele pesar, aquela tristeza que entra no meu coração. As orações são boas, Deus nos fez assim, mas é um erro pensar que se não houver emoção, a oração não é feita no Espírito Santo. As pessoas às vezes fazem essa conexão, e para eles a oração só é no Espírito Santo quando há choro, quando há gritos, quando há gemidos, sussurros ou qualquer outro tipo de movimentação. E as pessoas são capazes de se estimular psicologicamente a ponto de que elas entram num estado emocional onde esse tipo de coisa acontece e elas pensam que isso é oração no Espírito Santo. Não necessariamente. Eu posso orar perfeitamente tranquilo no meu coração, abrir meu coração diante de Deus, falar do que eu preciso, exaltar o nome do Senhor, interceder por outras pessoas, e foi tudo pelo Espírito Santo. Não houve nenhuma emoção excessiva, não derramei lágrimas, não gritei, não senti tremores, não senti calafrio, absolutamente nada. Ainda assim é uma oração no Espírito Santo. Então não vamos confundir oração no Espírito com sentir fortes emoções enquanto você ora, porque com certeza essa relação de causa e efeito não é autorizada pela Escritura Sagrada. Então, o que é que consiste essa oração no Espírito? E eu vou mencionar aqui pelo menos 4 atitudes ou ações do Espírito Santo com relação à oração e que explicam o que é que Paulo quer dizer com oração no Espírito. Primeiro, o Espírito Santo desperta o crente para orar. Veja o que João Calvino escreveu, comentando essa passagem. Na verdade ele estava comentando Judas 20, que fala também de oração no Espírito. Ele diz assim: a nossa indolência e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar da forma correta, a não ser se despertados pelo Espírito Santo. Devido à nossa indolência, à nossa preguiça, ao nosso sono, à nossa passividade, à nossa indiferença, à dureza do nosso coração e à nossa incredulidade, se o Espírito Santo não nos despertar para orar, se Ele não nos tocar, não nos impulsionar a orar, nós faremos disso a nossa última prioridade. O Espírito, lá em Zacarias capítulo 12, verso 10, é chamado do Espírito de graça e de súplica, exatamente por isso, porque ele faz com que o crente suplique, ele desperta no crente o desejo de buscar a Deus. Ele toca o nosso coração. No Salmo 27, verso 8, Davi diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi disse: me ocorreu agora, ao meu coração ocorreu que eu devo de buscar, Senhor. Quem é que fez com que Davi sentisse vontade de buscar a Deus, senão o Espírito Santo que nele habitava? O próprio Paulo, aqui em Efésios, capítulo 5, verso 14, ele já tinha dito aos crentes de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o Espírito Santo quem nos desperta da nossa morte espiritual, da nossa indolência, sonolência, frieza, mornidão e passividade, e desperta em nós a vontade de orar. É isso que significa orar no Espírito, é orar sob a liderança dEle, debaixo do estímulo dEle, porque Ele nos toca, porque Ele nos move, porque Ele nos impulsiona a fazer isso. Segundo, o Espírito nos faz aproximar de Deus em oração como um filho se aproxima do seu pai. Eu creio que essa é uma das características mais importantes de orar no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é referido no Novo Testamento como sendo o Espírito de adoção, pelo qual nós nos dirigimos a Deus como se fosse o nosso pai. Gálatas 4:6, Paulo diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. E em Romanos 8,15 ele disse: vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Deus, ele é o Espírito de adoção, ele testifica ao meu coração
ao meu espírito de que eu sou filho de Deus e que Ele é meu Pai. E é dessa forma que eu me aproximo de Deus, como sendo um pai. E sendo um pai, Deus sabe o que eu preciso antes de pedir, como Jesus disse em Mateus 6:8, que o vosso Pai Celeste sabe do que precisais antes que lhe o peçais. Porque Ele é Pai, Ele sabe do que eu preciso antes que eu comece a orar. Porque Ele é Pai, Ele me dá coisas boas, como Jesus disse em Mateus 7:11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas aos que pedirem. E se Ele é Pai, sua vontade é suprema para nós. Jesus no Getsêmani disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Ele é Pai, na oração eu me submeto à vontade dEle, ainda que às vezes meu desejo seja outro. Em outras palavras, o Espírito me faz, porque Ele é o Espírito de adoção, Ele me faz aproximar de Deus em oração, nessa relação de confiança, de que como Ele é meu Pai, Ele vai me ouvir, como Ele é meu Pai, Ele vai me compreender, como Ele é meu Pai, Ele vai me perdoar, eu posso depender dEle, eu posso ter total confiança nas suas promessas e eu posso ter intimidade com Ele. Orar no Espírito, então, é chegar-se a Deus nessa relação de pai e filho, pai que ama, perdoa e cuida. E aqui é tão importante esse ponto: Deus não é para os seus um Deus vingativo, cruel e caprichoso. Tem muita gente que não ora exatamente porque não tem esse espírito de adoção. Deus para eles é uma entidade sobrenatural, poderosa, mas imprevisível, caprichosa, distante, com a qual a pessoa não tem qualquer intimidade. Então é claro que se uma pessoa tem essa perspectiva de Deus, ela não vai orar, ela não vai buscar a Deus em oração, ela não vai gastar tempo com esse Deus tão distante de quem ele pouco conhece. Mas o Espírito de Deus que nos foi dado, aquele que é crente verdadeiro, ele recebeu o Espírito de adoção, ele sabe que Deus o adotou como filho, por isso ele pode chegar a Deus e dizer: Abba, Pai, e expressar o seu coração, colocar as necessidades, confessar os seus pecados e confiar nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, orar no Espírito. O que é que isso implica? Implica que o Espírito de Deus conduz as nossas mentes às coisas de Deus. Tem várias passagens na Bíblia que nos ensinam isso. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que ele disse. Paulo disse que o Espírito Santo nos faz conhecer aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, 1 Coríntios 2,12. Paulo também disse que o Espírito Santo nos faz cogitar das coisas de Deus, e o Espírito nos dá aquilo que Paulo chama de a mente de Cristo. Já pensou nisso? O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo, ou seja, a capacidade de ver e analisar as coisas da perspectiva do próprio Cristo. É assim que durante a oração nós vemos as coisas da perspectiva de Deus. Eu não sei quantos de vocês devem ter tido essa experiência. De repente, confuso, perplexo, preocupado, angustiado, resolvo orar. E quando começo a orar e me vejo na presença de Deus, eu vejo as coisas de uma outra perspectiva. Veja, de uma outra perspectiva, e saio da oração aliviado, tranquilo, confortado, porque eu vi como Deus está vendo. Querem um exemplo disso? Salmo 73, o salmista começa o salmo dizendo: os meus pés quase resvalaram, eu quase abandonei a minha fé, os ímpios prosperando, esse pessoal que detesta a Deus, recebendo bênçãos e bênçãos, enquanto que eu, servindo a Deus, sofrendo o dia todo, qual a vantagem de servir a Deus? Ele diz isso. E aí, no verso 17 ele diz: até que eu entrei no templo e entendi o destino deles. Quer dizer, o salmista, olhando o mundo, ele estava desesperado, porque no mundo prospera o ímpio, o injusto, o roubador, o sonegador, o corrupto, eles prosperam. Mas o que teme a Deus com frequência vive ali apertadinho, passando por dificuldade.
Então, olhando dessa perspectiva, o crente pode se sentir desanimado, até o momento que ele entra na presença de Deus e ali ele compreende. E a partir daí, do verso 17, o salmista diz: Deus, eu sei que o Senhor vai lançá-los em lugares tenebrosos, eu sei que o Senhor haverá de fazer justiça e juízo no tempo do Senhor. Perdoe, porque só para pensar essas palavras eu já traí a geração dos seus filhos. A oração fez ele mudar de perspectiva, porque é isso que o Espírito Santo faz. Orar no Espírito é você ser levado à presença de Deus e ver as coisas da perspectiva de Deus, você entender sua situação. Você está aflito, você está angustiado, você está desesperado, você ora e o Espírito Santo lhe mostra as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, ele lembra as bênçãos que Deus já lhe deu, e você sai da oração aliviado, porque você viu as coisas da perspectiva de Deus e não mais da nossa perspectiva. Por isso, nós podemos orar com confiança e ousadia, guiados pelo Espírito Santo, as promessas de Deus. Em quarto lugar, e não menos importante, último lugar e não menos importante, o Espírito de Deus nos dá acesso à presença do Pai. Isso é alguma coisa que também nós experimentamos, aquela liberdade na presença de Deus. Só que essa liberdade, ela é mediante Jesus Cristo. Em João 16,14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo haveria de glorificá-lo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, exaltar a pessoa de Cristo na vida do crente. E ele faz isso quando nós, diante de Deus, buscamos a Deus em oração, e ele apresenta diante de nós a pessoa de Jesus Cristo como nosso mediador. Quantas vezes em oração eu me senti incapaz de chegar na presença de Deus, ou sem qualquer liberdade para pedir coisas a Deus, me sentindo absolutamente culpado, pecador, e de repente, como que num lampejo, a visão da glória de Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, e o fato de que Deus me aceita quem eu sou, com base no sacrifício de Cristo, traz liberdade para que eu possa chegar diante de Deus, pecador que eu seja. Quem é que nos apresenta Cristo à consciência durante a oração, senão o Espírito Santo de Deus? Ele me glorificará. E é isso que ele faz durante a oração. Ele nos lembra que Deus nos recebe por conta da pessoa de Cristo Jesus. É por meio dele que nós temos acesso pleno a Deus, e aí nós temos plena liberdade em Jesus Cristo. Na 2 aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando de como os judeus da sua época liam o Antigo Testamento, mas havia um véu que impedia que eles vissem Cristo no Antigo Testamento. E Paulo diz: até hoje, quando eles leem Moisés, o véu está sobre eles. E aí ele diz: mas quando um deles se converte a Cristo, o véu é tirado. Quando um judeu se converte a Cristo, ele agora pode ler o Antigo Testamento e ver o que ele não via antes. Ele agora vê Jesus Cristo ali, nos sacrifícios, nas personagens, na história, nas instituições, em tudo aquilo que Deus colocou no Antigo Testamento que fala de Cristo Jesus. Ele não podia ver porque tinha um véu, mas quando ele se converte, o véu é removido e agora ele pode ver a Cristo claramente no Antigo Testamento. E aí Paulo diz aquilo que eu quero trazer para vocês: porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade a que Paulo se refere aqui e que é trazida pelo Espírito Santo é exatamente de você poder ler a Escritura e ver Jesus. Você só pode ver Jesus pelo Espírito Santo. Isso traz liberdade. Essa passagem não significa, como muitos acham, liberdade para no culto você pular, dançar, plantar bananeira, dar salto mortal para trás. Alguns acham isso, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E acham que no culto espiritual é aquele onde todo mundo rodopia e faz tudo mais do que a gente vê por aí. Não, Paulo não está falando de culto ali, ele está falando de acesso, de conhecimento à pessoa de Cristo. Onde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade, você pode ver e entender a pessoa e a obra de Jesus. E é isso que acontece em oração, quando o Espírito de Deus vem e ele nos mostra a pessoa do Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós sentimos essa liberdade na presença de Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas deficiências. Que ministério glorioso esse do Espírito de Deus! Orar no Espírito, irmãos, isso que torna as nossas orações eficazes. Em conclusão, nós podemos dizer
que orar no Espírito é o oposto, então, de vãs repetições, é o oposto de rezas, de palavras ocas, de orações formais, frias, sem coração, sem fervor, mecânicas, monótonas, cansativas. A vida do Espírito, a oração no Espírito, na verdade, é algo maravilhoso que nos desperta e anima e faz com que nós queiramos mais e mais de Deus. É isso que Paulo quer dizer então, orando em todo o tempo no Espírito, sob a orientação, sob o poder, sob o controle, sob a instigação do Espírito de Deus, porque somente assim as nossas orações podem chegar até a presença do Pai, na mediação do Filho, pelo poder do Espírito. Caminhando por fim, meus irmãos, então a pergunta é: como orar no Espírito então? Paulo já havia mencionado o Espírito Santo várias vezes nessa carta. Siga comigo. Capítulo 1, de 13 a 14, ele diz que o Espírito Santo nos é dado como selo e como penhor da salvação. Então, todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo, que é dado por Deus, espírito de adoção, selo e garantia, penhor de que Deus vai completar a redenção. Está aí, Efésios 1, de 13 a 14. No verso 17, Paulo ora para que Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito aqui é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos conhecer a Deus. No capítulo 2, verso 18, o apóstolo Paulo disse que é pelo Espírito que temos acesso ao Pai, que foi um dos pontos que eu mencionei aqui. No capítulo 3, no verso 16, Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. E no capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim: esforcem-se por manter a unidade da igreja, a unidade do Espírito, aliás, no vínculo da paz. Ou seja, a vida cristã é uma vida no Espírito. O Espírito Santo está presente em todas as áreas da vida da igreja e da nossa. Agora, veja só, Paulo também deu várias ordens aos cristãos referentes ao Espírito Santo. Capítulo 4, verso 30, ele disse: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. No capítulo 5, verso 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. E no capítulo 6, verso 17, que é o versículo anterior a esse que nós estamos estudando, ele disse assim: tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, à luz de todas essas passagens na carta aos Efésios, onde Paulo fala do Espírito Santo, nós entendemos que para que nós possamos orar no Espírito Santo, primeiro nós temos que ser crentes. Se você não é crente, você não tem como orar no Espírito Santo. A oração no Espírito só pode ser feita por quem é crente, convertido, nascido de novo, que tem o Espírito de Deus como selo e penhor que habita nele, garantia da redenção. Esse é o primeiro ponto. Por definição, o crente tem o Espírito Santo. Portanto, só pode orar no Espírito quem for crente em Jesus Cristo. Quem não for, ele pode orar, mas não é a oração que Deus aceita. Tem muita gente que não tem o Espírito Santo, muita gente que não é crente em Jesus Cristo, mas é religioso, segue a sua religião, às vezes até mais do que o crente, não é? Ele tem os seus deveres, ele pratica lá os rituais da sua religião e daquilo que ele acredita, tem lá as suas místicas, as suas superstições e tudo mais. Ele dirige orações a entidades espirituais, dirige orações até a Deus e tudo mais, mas não é no Espírito, porque ele não tem o Espírito Santo. E o homem não regenerado, o não salvo, ele também é religioso, porque a religião faz parte da nossa natureza humana, regenerado ou não, com o Espírito Santo ou não, o homem é religioso. Mas Deus vai escutar apenas a oração do crente, porque, como diz o livro dos Salmos, até a oração do ímpio é abominação diante de Deus, é abominação diante de Deus, ele não escutará. Então, quer orar no Espírito Santo? Primeira coisa, você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo? Já renunciou a si mesmo e recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Esse é o primeiro passo.
Segunda coisa, se você quer orar no Espírito, você tem que se encher diariamente do Espírito Santo. Encher-se diariamente do Espírito Santo, como Paulo fala aqui em Efésios 5:18. Buscar a plenitude do Espírito todos os dias. Pedir que Ele encha sua vida, controle sua vida, guie sua vida, particularmente que Ele oriente você nas orações. Uma vez que você é crente, você já tem o Espírito Santo, mas agora você tem que pedir e querer que Ele então encha sua vida e controle as suas palavras, as suas disciplinas espirituais e particularmente a oração. Terceira coisa, se nós queremos orar no Espírito, nós temos de parar de entristecer o Espírito Santo. Ele habita em nós e Ele se entristece. Veja aqui em 4:30, quando Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí em seguida ele dá uma listinha de coisas que entristecem o Espírito Santo. Muito pequena a lista, na verdade ela é muito maior, mas ele dá só uma amostra. Ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda a malícia. E o que é que ele está dizendo? Não entristeça o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito Santo? Fazendo esse tipo de coisa aqui e muitas outras mais. Então, se nós queremos orar no Espírito, nós temos que estar com os pecados em dia. Eles têm que estar confessados, resolvidos. Precisamos estar reconciliados. Precisamos colocar a vida em ordem para conhecer essa liberdade extraordinária que é essa oração no Espírito Santo. Davi, no Salmo 66, verso 18, ele diz o seguinte: se eu no meu coração contemplar a vaidade, Deus não me ouvirá. Se no meu coração eu abrigar a vaidade, o orgulho ou qualquer outro pecado não resolvido, Deus não me ouvirá. Meus irmãos, o problema, é preciso deixar claro aqui, o problema não são os nossos pecados, porque nós somos pecadores e você vai pecar. O problema são os pecados não resolvidos, os pecados não confessados, os pecados não tratados. Se nós abrigamos pecados ocultos, não arrependidos, endurecidos em nosso coração, o Senhor não vai ouvir. Isso entristece o Espírito de Deus, e com ele entristecido não há oração no Espírito. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero terminar com uma aplicação àqueles queridos que estão aqui e que não oram regularmente, apenas raramente ou quase nunca. Talvez seja você nessa noite, talvez você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu queria encorajar você hoje à noite a buscar a Deus para ter uma vida de oração no Espírito à luz de tudo que você ouviu. Você conta com a ajuda do Espírito de Deus, através da intercessão dEle com gemidos inexprimíveis, de toda a assistência dEle, da orientação, da iluminação. Então eu queria encorajar você a procurar uma vida de oração no Espírito. Além do Espírito, o Senhor Jesus intercede por você, Ele é o mediador, é através dEle que suas orações chegam à presença do Pai. Além disso, o próprio Pai deseja isso, Ele deu a você o espírito de adoção, pelo qual você pode se dirigir a Ele e chamá-lo de Pai. Não há razão nenhuma para que a sua vida de oração ela seja mínima ou até inexistente. Não há razão nenhuma para que você passe o dia todo sem buscar a Deus, sem orar a Deus, sem derramar seu coração diante de Deus, apenas se valendo daquelas orações formais, mecânicas, talvez até antes de uma refeição, se não tiver um amigo descrente por perto, é claro, ou de manhã quando você acorda, de noite quando você vai dormir. Talvez fosse o caso até de perguntar e indagar a respeito da sua conversão, Se você quer, então, ter uma vida de oração, você talvez devesse começar pedindo perdão a Deus pela falta de oração. Não tenha dúvida, não ter uma vida de oração é pecado. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, a vontade de Deus é que nós estejamos diante dEle continuamente, constantemente, na dependência dEle. Talvez você devesse começar pedindo perdão pela falta de oração. Em seguida, pede perdão pelos pecados que têm entristecido o Espírito Santo. Você sabe quais são, está na sua consciência.
Faz um levantamento da sua vida honesto diante de Deus. Por que é que eu não gosto de orar? Por que é que eu não tiro tempo para orar? Por que é que eu não tenho essa vontade, esse espírito de oração, esse desejo de estar na presença de Deus? Em seguida, obedeça a cada impulso interior para orar que o Espírito Santo trouxer. Use cada ocasião do seu dia para isso. Nós temos tantas ocasiões no trânsito. Gente, como o trânsito de Goiânia dá oportunidade para a gente interceder pelos outros. Oh, Deus, abençoe esse pecador miserável que acaba de me fechar aqui. Quantas oportunidades. Deus protege a vida desse motoboy. Olha a loucura, Senhor, que esse motoboy está fazendo. Protege a vida desse moço. Durante o dia nós temos dezenas e dezenas de oportunidades de fazer orações curtas, de buscar a Deus, não somente por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Lembre-se daquilo que nós vimos, que é pela oração que a gente coloca a armadura de Deus, e a nossa luta é contra principados e potestades. Sem oração, nós não temos condição de fazer frente às tentações que estão diante de nós. A última coisa que eu queria dizer para você é que ore mesmo quando você não sinta vontade. Eu tinha dito a você que uma das coisas que o Espírito faz é despertar o nosso coração. Mas isso não significa sentir vontade. Às vezes a consciência que você tem de que você não está com vontade, mas que você deve orar, é o próprio Espírito Santo. Então não espere sentir vontade para orar. Faça o que o Espírito Santo disse que você tem que fazer. Ore. Quantas vezes eu me ajoelhei para orar, ou comecei a orar a Deus, e simplesmente não estava sentindo absolutamente nada. É como se estivesse falando de mim para mim. O céu parecia de bronze, os céus fechados, absolutamente nada. Você já deve ter sentido isso que eu estou dizendo. E insistindo na oração, algum tempo depois, o céu clareia, o céu se abre. É como se o próprio Senhor tivesse descido para ficar ali na nossa frente, na nossa presença. Então ore mesmo que você não sinta vontade, porque o Espírito Santo já disse que você tem que orar em todo tempo, em toda ocasião. E quando nós fizermos isso, nós então aprenderemos a orar no Espírito de Deus. Oh, queridos, que Deus conceda sobre nós a graça do seu Espírito Santo como o Espírito de súplica e de orações, para que essa seja uma igreja que ora, uma igreja que intercede, para que vocês possam desfrutar mais da presença do nosso Deus. Lembrando que isso que nós temos aqui é apenas um dos dias da semana. Amanhã você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para a facul, você vai voltar para o colégio, você vai voltar para a rotina da sua vida, você vai voltar para o dia a dia, e ainda assim, esse culto ele pode se estender para lá. Ainda assim, lá você pode sentir a presença de Deus, buscar a Deus, servi-lo em adoração, em súplica, em confissão, em intercessão por todos os santos, como a palavra de Deus nos desafia. Que isso seja verdade para todos nós. Oremos. Ó Deus, derrama sobre nós o espírito de oração e súplica. Ensina-nos a orar, Senhor. Dê que nós dependamos do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo nos oriente. Senhor, tira de nós tudo aquilo que o entristece e enche-nos da Sua presença maravilhosa, poderosa, tremenda. Pedimos, nosso Deus, que Teu povo seja um povo que ora. Oramos por aqueles que têm dificuldades, aqueles que se sentem inibidos, duvidosos, descrentes. Esteja com eles nessa noite, Senhor. Que eles possam contemplar na cruz do Calvário a chave para a entrada dos céus, e que mediante o sangue de Jesus tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo caminho que Ele já abriu para nós, através da sua carne e do seu sangue. Dá-nos graça e misericórdia, pedimos em nome de Jesus. Amém.